A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão que terá como tema reflexão contra a vontade de pecar. Hoje iremos tratar de algo que é muito natural em todos os seres humanos. Por quê? Porque todo o ser humano tem uma tendência a pecar por conta da natureza do pecado que está em cada um de nós. O que nós vamos aprender hoje é o que fazer quando vier a vontade. Talvez você esteja dizendo, pastor, existe um ensinamento para que a gente possa lutar contra a vontade? Exatamente. Antes de iniciarmos, eu quero que você preste atenção no que o pastor vai te dizer. O seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo é quando você está lutando contra as tuas próprias vontades. É como se estivéssemos lutando contra nós mesmos. Porque vem o impulso de querer fazer e nós temos então que lutar para não fazer. E isso requer sacrifício. Antes de iniciarmos o estudo e a reflexão, como de costume eu quero pedir a cada um de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, para que você não perca nenhuma delas, dê o like, não se esqueça de dar o like e por fim, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Bom, vamos então iniciar. Meus irmãos, eu não sei se você tinha conhecimento disso, mas existem dois tipos de pecado. O primeiro tipo de pecado é o consciente e tem também os pecados inconscientes. Eu quero começar ensinando a todos vocês que, após todos nós entendermos que somos pecadores e não há nenhum ser humano na Terra que não seja, e que nós precisamos lutar contra essa vontade, é necessário primeiro então entendermos o que significa pecado consciente e pecado inconsciente. Eu quero começar ensinando sobre os pecados que são conscientes. Pecado consciente é aquele que a própria nomenclatura já diz. Consciente, ou seja, eu sei, tenho consciência do que eu estou fazendo. Arquitetei, planejei, eu quero fazer. Então, esse tipo de pecado, segundo as Escrituras, é condenado no sentido de não ter saída para a pessoa, não tem como a pessoa, ou o crente, ou a pessoa de qualquer que seja a sua fé, não tem como receber de Deus algum tipo de perdão, porque essa pessoa ela não quer mudança.
Deus perdoa aquele que se arrepende. Se a pessoa não se arrepende e ela deseja, ela quer, ela tem consciência e não se preocupa com o que Deus pensa e nem com o que o ser humano pensa ou com o que alguém vai achar do que ela vai fazer. Tem pessoas que, me desculpe a expressão, mas ela quer que o mundo se exploda, porque ela tem consciência do que ela vai fazer, ela tem ciência de que aquilo é horrível, é um pecado, porém, ela gosta, ela quer e ela vai fazer, independentemente da opinião ou de Deus ou de quem quer que seja. Este é o pecado consciente. Agora, existe também o pecado inconsciente. Todo aquele que se diz cristão, o nome cristão significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Aquele que se diz cristão tem por obrigação pecar inconscientemente, uma vez que todos nós somos pecadores. A obrigação de alguém que bate no peito e se diz servo de Deus ou cristão é pecar inconscientemente. Pastor, o que é pecar inconscientemente? É não arquitetar, é não planejar, é fazer por conta da sua natureza. E, Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoe. Quando eu fui ver, eu fui tomado pelo impulso. Sabe aquela história dos 5 minutos? Exatamente. Todo aquele que peca inconscientemente é porque está se esforçando. Deus dos altos céus olha e vê: aquela pessoa é minha serva, é meu servo, é cristão, ou seja, é imitador do meu filho. Deus, ele está lá de cima olhando e vendo quem está se esforçando. Mas aí, de repente, você falhou, você errou, você pecou contra Deus. Na hora, para quem peca inconscientemente, na hora vem um peso, o coração fica apertado, você já corre para os pés do Senhor e diz: Senhor, me perdoa. O Senhor conhece o meu coração e sabe que isso só aconteceu por conta da minha natureza pecaminosa, porém eu não planejei, eu não quis, eu não queria isso. Me ajude, Senhor. A Bíblia diz em primeira carta de João, no capítulo de número 2, no verso de número 1: Meus filhinhos, assim está escrito: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, resumindo, não seja crente Chaves. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira na igreja. Por quê? Porque o que é isso, pastor? Crente Chaves. O crente que é servo de Deus de verdade, ele não vai fazer querendo. O que é que o Chaves lá daquela série do Canal 4 fala? Foi sem querer, mas na verdade eu estava querendo. Ele diz isso. Foi sem querer, querendo. Então, a Bíblia é clara em dizer:
Se você pecou, você tem um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Aquele que vai nos advogar é aquele que conhece o nosso coração e sabe se o que você fez porque você quis e você vai continuar fazendo e você não está nem aí, não existe peso do pecado. Então, nesses casos, o Senhor nem advoga. Agora, quando Ele percebe que aquilo te machucou por dentro, que aquilo que você fez trouxe ao seu coração um peso, você se sentiu sujo ou suja e que você não quer mais, aquilo te fez se sentir mal, então Deus, Ele só está esperando que a gente se ajoelhe, peça perdão e diga: Deus, tem misericórdia de mim. Uma outra situação, se alguém pecou conscientemente e vier o arrependimento, pastor, sincero, Deus também perdoa? Sim, perdoa. Ainda que alguém tenha pecado conscientemente, com o coração realmente, desejoso de fazer, não estava nem aí para nada e ninguém, mas essa pessoa chegou ao arrependimento sincero, convencido pelo Espírito Santo, pode ter certeza, o Deus Todo-Poderoso, Ele vê também o coração de alguém que se arrependeu e Ele diz: eu te recebo, minha filha, eu te recebo, meu filho, já que você se arrependeu verdadeiramente. Então, o que devemos fazer para lutar contra a vontade? Porque vontade todo mundo sente. Sendo um pecado consciente ou não, antes da prática, sempre vem a vontade. O que Deus quer que a gente aprenda é o que vamos fazer com essa vontade. Vamos reprimi-la? Sacrificar o nosso corpo? Ou nós vamos nos entregar a ela? Vamos então ver o que a Bíblia diz? Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pela palavra, já no primeiro versículo e no segundo, a Bíblia está deixando claro aqui para cada um de nós que o que devemos fazer então é reprimir, tentar com todas as nossas forças, a ponto de se tornar um sacrifício, é o que diz aqui. Temos que sacrificar por amor a Cristo essas vontades que vêm todos os dias em nossa mente, em nosso coração, que reflete no nosso corpo. Pedir ao Espírito Santo, nós temos que pedir: Espírito de Deus, me ajude a não errar, a não falhar, a não pecar contra o Senhor, contra o nosso Deus. Versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha só o que nós devemos fazer. Porque tudo passa pela nossa mente. A vontade, ela passa também pela nossa mente. Então, o que está escrito é: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o versículo de número
2 de Romanos 12. Então, mude a tua mente, renove a tua mente. Todas as vezes que você sentir vontade, lembre-se, eu preciso meditar nas coisas de Deus. Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso tirar esses pensamentos, porque mudando os pensamentos, a vontade ela é aplacada. Então eu tenho que ir para a palavra, eu tenho que ir para o joelho, eu tenho que orar, eu tenho que me lembrar das promessas de Deus, eu tenho que entender que a minha mente tem que ser transformada pela palavra do nosso Senhor, que é santa, pura, e pelo Espírito. Então eu tenho que buscar, jejuando, orando, clamando a Deus. E aí, meus irmãos, vocês todos que estão me ouvindo agora, vamos então, como diz aqui no versículo, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que muita gente faz? Olha só como começa na mente. Tô com vontade, então eu vou me entregar. Se você disser na sua mente, eu vou me entregar a essa vontade, ela então será consumada e aí não terá mais retorno, porque uma vez que você já se entregou, o que restará depois será só o arrependimento. Isso no coração daqueles que temem a Deus. Mas infelizmente existem aqueles que pecam conscientemente, como já foi dito. A estes não haverá perdão. Coloque a mão sobre o seu coração, deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, acabamos de aprender, meu Pai, que devemos sacrificar o nosso corpo. Isso, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, que lutemos contra todo e toda vontade de pecar, porque esta é natural em todos os seres humanos. Porém, a Tua palavra é poderosa para nos livrar. E aqui está escrito que o pecado jaz à porta. Em Gênesis, no capítulo de número 4, no versículo de número 7. O pecado jaz à porta, mas a todos nós o Senhor deu o poder de dominá-los. Deus então nos guarde, que a gente aprenda a renovar a nossa mente e não se entregar a pensamentos, obras, gestos, olhares. Senhor, que venhamos nos blindar com a Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito, para que então a vontade de pecar seja abafada. Ei, você que me escuta, não se esqueça no que o pastor vai te dizer agora. Segura, não se entregue à vontade de pecar, porque vontade passa. É melhor você segurar e sacrificar o teu corpo do que se arrepender do que você vai fazer mais tarde. Senhor Deus, muito obrigado, te agradecemos e te louvamos. E você que me ouve, eu te convido para uma próxima reflexão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.